Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas quereis me apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das boas obras, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusar de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, porque saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos dele. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivendo já esses dias para a entrada da Semana Santa. Toda essa preparação, ou todo esse enredo que os judeus tramaram contra o Senhor. E João, o Evangelho de São João, vem mostrando já o desejo dos judeus em matarem Jesus. A mesma coisa aconteceu com Jeremias, na leitura que acabamos de ouvir, que Jeremias, por denunciar a verdade, falar a verdade, muitos queriam tirar a vida de Jeremias. E Jeremias se percebe que está dentro de uma trama também. E Jeremias diz: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Jeremias coloca a sua confiança no Deus que ele ama, no Deus que ele adora, no Deus que ele sabe que pode resolver todas as coisas na vida dele. A mesma coisa, Jesus coloca sua confiança inteiramente no Pai. Sabia que tudo isso que estava para acontecer com ele era a vontade do Pai para que a humanidade fosse salva. E Jeremias, na sua angústia, como preso diante das situações, e percebe que as forças humanas não darão conta de vencer aqueles que o perseguem. Por isso que Jeremias coloca a sua confiança em Deus. Jeremias entrega para o Senhor a situação. Jeremias não fica maquinando o mal contra esses, mas Jeremias sabe que Deus virá em seu socorro. Assim deve ser aqueles que buscam o Senhor. Aqueles que amam o Senhor, aqueles que adoram o Senhor, aqueles que servem ao Senhor.
Não estamos para fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós precisamos entregar ao Senhor, que Ele virá em nosso socorro. E se a gente for fazer talvez uma justiça com as nossas próprias mãos, a gente acaba se tornando pior do que aqueles que nos fazem mal. Por isso que a nossa confiança deve estar em Deus. Esperar no Senhor e Ele agirá. Às vezes, nos sentimos presos e é nas angústias, nas perseguições, na dificuldade da vida, e lembrando que o outro não é o nosso inimigo, mesmo que seja uma pessoa que nos levante um falso, trame alguma coisa contra nós. O irmão, o Filho de Deus, não é nosso inimigo. O único inimigo nosso é Satanás, e não as pessoas. Ah, mas padre, a pessoa é má, a pessoa é ruim, a pessoa faz tudo para acabar comigo. Mas lembrando que essa pessoa não é a sua inimiga, não é o seu inimigo. O nosso inimigo é Satanás, esse devemos lutar contra. Mas as pessoas, talvez elas façam o mal, porque não deu espaço ainda para Deus habitar em seus corações. E assim como você deseja ser salvo, você busca a Deus, essa pessoa que talvez tramou alguma coisa contra você, levantou uma calúnia, um falso testemunho, falou mal de você, não sei o que é que você está vivendo de angústia, de dificuldade, de perseguição, mas saiba, essa pessoa precisa ser salva também. Essa pessoa precisa encontrar o Senhor. Por isso que se nós vamos maquinando o mal também contra ela, vamos tornando pior do que ela. Por isso que precisamos dizer, mas o Senhor está ao meu lado. Mas lembrando que, meus queridos, precisamos ter a paciência de Jesus Cristo, precisamos ter a paciência de Jó, como falam, né? Às vezes a gente quer que a situação se resolva logo, que não tenhamos nenhum tipo de angústia, nenhum tipo de dificuldade, mas confia no Senhor, assim como Jeremias, assim como o próprio Jesus confiou, esperou. E Jesus teve que sair, voltando para o lugar que ele foi batizado. E essa volta é muito importante porque Jesus ele retoma o lugar que teve encontro com o Pai. A voz do Pai: eis o meu filho muito amado, no qual eu ponho todo o meu bem-querer. Às vezes a gente precisa voltar para ganhar forças, para ganhar ânimo, para enfrentar dificuldades, para o lugar do encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando você estiver na angústia, quando você se sentir perseguido, lembra lá, volta lá no encontro pessoal com Jesus para você ganhar ânimo e ganhar forças para enfrentar as dificuldades. Esse sentido de volta no lugar que foi batizado, no lugar que Jesus, ele sendo Deus, mas ele teve também a experiência com o Pai. O Pai e ele são um. Mas essa volta de Jesus deve provocar em nós essa volta no momento da dificuldade para o lugar do encontro pessoal, no lugar que eu encontrei o Senhor e o Senhor encontrou comigo e por isso eu estou com Ele até hoje. E por isso que São Paulo, todas as vezes que se sentia na angústia, na perseguição, voltava para onde? Ele lembrava do encontro pessoal que teve com Jesus, indo para Damasco. Lá está a nossa força, lá está a nossa empolgação, lá está a nossa fé. É como se voltássemos para reabastecer o sentido da nossa vida, o sentido de por que estar com Deus, por que seguir ao Senhor, por que sofrer por Ele, por que
a aguentar as dificuldades, as angústias, por causa do Senhor. Por isso que a nossa experiência com Deus, ela não pode ser esquecida, nem jogada fora. A nossa experiência com Deus, ela precisa estar sempre viva dentro de nós, para nos dar sentido. Porque eu estou aqui, porque eu estou sofrendo, porque eu estou nessa angústia, porque estou me perseguindo. Se Jesus não tivesse o projeto do Pai, como homem, dentro do seu coração, na sua vida, Jesus não ia enfrentar a cruz. Nós enfrentamos porque o sentido da nossa vida é justamente Deus. E Deus é o seu auxiliador. Ele fará justiça ao seu tempo. Não suje as suas mãos. Não suje as suas mãos. Não suje o seu coração. O justo que ama a Deus, ele espera que o Senhor realiza todas as coisas. Mas talvez não seja para hoje, talvez não seja para amanhã. E aí você precisa ter a paciência também. Essa ânsia nossa de resolver as coisas muito rápido estraga a nossa experiência com Deus. Porque precisamos esperar confiantemente no Senhor. E Ele agirá. E Ele vai permanecer ao seu lado. Jeremias falou, mas o Senhor está ao meu lado. Fala para a pessoa do seu lado aí, o Senhor está ao seu lado. Diante daquilo que você está vivendo, fala para ele, diante daquilo que você está vivendo, o Senhor está ao seu lado. Confia no Senhor. Quando, diante de uma situação que talvez o irmão esteja vivendo ou você esteja vivendo, você precisa dizer para ele, confia no Senhor. Lembrando que a sua vida não acaba em uma angústia, não acaba em uma perseguição. Faz parte das situações da vida, né? Faz parte das situações da vida. Às vezes não entendemos, às vezes não compreendemos e às vezes não queremos, né? Mas, lembrando que ali no encerramento do conclave, na missa com os cardeais, o Papa Francisco falou que precisamos abraçar a cruz. O cristão sem cruz não é cristão. É abraçar a cruz, abraçar os sofrimentos e seguir o Senhor. Ah, padre, o senhor não sabe que minha cruz é tão pesada. Fazer comparações de cruz é meio perigosa, né? Porque cada um sofre aquilo que sabe, né, que está sofrendo. Talvez para mim uma coisa não é tão ruim, mas para outra pessoa é. Não podemos comparar e dizer, menosprezar a cruz do outro. Não, cada um vai sofrendo aquilo que aguenta, né? Por isso, precisamos entender que a cruz é minha, o sofrimento é meu, a angústia é minha, a perseguição é minha, e é com tudo isso que eu estou vivendo, que eu preciso encontrar-se com o Senhor e permanecer nele. Permanecer nele. Criai ânimo, meus queridos, diante do sofrimento, diante da cruz. Porque a cruz não é derrota. A cruz não é derrota. A cruz significa que você está traçando o caminho do seu Senhor. O caminho do seu Senhor. É na cruz que você se une mais a Cristo. Certo, vamos rezar uns pelos outros, vamos pedir a Deus pelos sofrimentos uns dos outros, mas eu não posso tirar a cruz dos seus ombros. Você precisa carregar. Eu posso ajudar a dar um ânimo, mas
Você precisa passar por isso para que você seja mais do Senhor. Mas também, às vezes, a coisa não é tão assim. Às vezes a gente cria uma tempestade no copo d'água. Nós precisamos carregar a cruz com serenidade, permanecer diante do sofrimento com serenidade, diante do Senhor. Lembrando que o desespero não resolve coisíssima nenhuma. O dizer, eu vou me matar, a minha vida está acabada, isso aqui não tem fim. Espera e confia no Senhor. Ele está ao teu lado. O que é que nessa vida não pode ser resolvida diante do Senhor? Permanecendo no Senhor. É preciso permanecer nele. E se Jeremias não tivesse permanecido em seu Deus, em Deus, Jeremias não ia aguentar a perseguição. Porque ele falou, o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Como forte guerreiro. Nossa proteção está no nome do Senhor. É Ele que nos protege. É Ele que... E também o Senhor, muitas vezes, deixa que passemos por certas coisas. Ele não quer a nossa dor, não quer o nosso sofrimento, mas, uma vez que veio, precisa ser abertura para a nossa salvação. Abertura para o nosso permanecer em Deus. Está sofrendo? Permanece no Senhor. Está angustiado neste dia? Recorre ao Senhor. Talvez tudo isso está provocando em você, deve provocar a mudança, o permanecer no Senhor. Será que você não precisa hoje buscar uma confissão, buscar uma mudança de vida? Diante de tudo isso que você está vivendo? O pecado nos causa angústia. O pecado é um fardo que vai nos oprimindo. Por isso, precisamos abandonar, entregar para o Senhor. Mais uma vez, falar para a pessoa do seu lado, mas o Senhor está ao seu lado. Fala para a pessoa do seu lado. O Senhor está ao seu lado como forte guerreiro. Permanece em Deus. Permanece em Deus, meus queridos. Aquele que está em Deus nunca será esquecido, nunca será decepcionado. As pessoas nos decepcionam, mas o Senhor não. Coloca a mão no seu coração. Vai entregando para o Senhor as suas dores, as suas angústias, a sua cruz. Aquilo que você está sofrendo neste dia. Lembrando que não queira fazer justiça com suas próprias mãos. Deixa o Senhor agir nessa situação. E peça para Ele, Senhor, esteja ao meu lado diante disto. Permanece comigo, Senhor, como um forte guerreiro, para que eu vença diante das minhas dores. O Senhor está ao teu lado. Confia, espera nele, e Ele tudo fará. Ele tudo fará. A vida não termina nessa angústia, a vida não termina nessa situação que você está vivendo, mas é oportunidade para o encontro forte com o Senhor. O Senhor que nós estamos vivendo nestes dias, que é a experiência do Senhor crucificado. São Paulo vai dizer que complete na minha carne o que faltou à paixão de Cristo. Essa dor, essa angústia que você vive, essa situação que você vive, você está completando o que faltou à paixão de Cristo. Aí está a perfeita união com o seu Senhor, na dor e na alegria. Permanecer em Deus. Encorajai os vossos corações diante das situações difíceis, diante das perseguições, diante das calúnias, diante dos falsos testemunhos, diante daquelas pessoas que se levantam contra você. Permanecei no Senhor. Permanecei no Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!